Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos começar a nossa live da matéria mais maravilhosa do concurso do Banco do Brasil, que é informática. Vamos lá, boa noite aí pra galera. Deixa eu ver aí quem que está presente na nossa live. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver aqui. Muito boa noite. Ó, a galerinha já está aqui presente. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Sara. Boa noite, Edna, Marilene, Silvana. É muita gente, galera. Muito boa noite para você que está acompanhando aí a nossa live. É isso aí. Hoje nós teremos aí questões de informática. Vocês farão a prova praticamente aqui comigo, né? Então, quer dizer, nós teremos 15 questões de informática, que são exatamente as 15 questões que vocês terão na prova. Olha lá! Boa noite, Carol, Iris, Edson, Wilson, Renan. Olha lá, pessoal de Araguaiana, de Tocantins. Aí sim. Eu vi que tem o pessoal de Uberaba, tem o pessoal também do Maranhão. Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa live na Nova Concurso. É isso aí. Olha lá, eu quero fazer aquele seu comando no Word que aparece texto. Ah, isso é mandinga, Joyce. Isso é uma mandinga que eu faço na aula, que é bem legal. Funciona. E é isso aí. Muito bem, galera. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje, durante olha só, já estou pensando no plural, hein? Hoje, durante a aula, nós vamos fazer a resolução de questões da Sesgran Rio que eu peneirei e trouxe para vocês, já com o perfil que a banca traz para essa prova, tá? Então, é mais ou menos aquilo que eu espero que seja cobrado para vocês. E também, durante a explanação das questões, eu faço questão também de mostrar o programa para que você veja acontecendo, para que você tenha aquela referência visual. Beleza? Então, bora lá, gente? Então, vem comigo aqui que nós já vamos iniciar. Então, bora lá para o nosso Gabaritando Informática. Então, antes de mais nada, como todos vocês já sabem, eu deixo meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo de informática para o Banco do Brasil, você pode me procurar em qualquer um dos canais. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, não custa nada, @Fábio Alves. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, Fábio Augusto Informática. E dúvidas, sugestões, elogios, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Então agora eu quero saber de vocês o seguinte. Galera, vocês estão preparados para gabaritar a matéria mais legal que existe aí do concurso? Sim ou não? Estão preparados para gabaritar essa, vamos dizer assim, essa saga maravilhosa que é trazer para vocês ali o conteúdo de informática de uma maneira que você possa vivenciar e aprender sem ter aquele paradigma de que é uma coisa inalcançável, é uma coisa que eu não sei. Então, isso é o que eu quero fazer, beleza? Muito bem, galera. Não, como não? Vamos que vamos. Olha lá. Então, segue o bonde comigo. Vamos para a nossa primeira questão da noite. Vamos lá. Então, primeira questão da noite, gente. Olha só qual que é a questão. PowerPoint. Então eu fui pegando de maneira aleatória, então a gente vai ver aqui questões variadas, tá? Isso é bom para a gente poder assimilar ali o conteúdo. Então nessa prova aí da Sesgran Rio que eu trouxe, o PowerPoint cobrado foi o PowerPoint na versão 2016, que equivale à versão 365, que é a que nós vamos inclusive mostrar. Então ele fala lá, ó, o PowerPoint 2016 em português possui um recurso para converter em texto e em formato adequado expressões matemáticas manuscritas diretamente sobre a tela. Para tal, o usuário pode seguir o seguinte caminho.
inserir ícones, inserir símbolo, desenhar tinta em expressão matemática, desenhar tinta em forma ou inserir objeto. Qual alternativa você acha que é? Alternativa A, B, C, D ou E? Dá a resposta para mim aí no chat que eu quero saber. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá. A Elaine já respondeu. Olha lá, acha que é C. A Betânia acha que é D. O João acha que é C. É isso aí, gente. Vamos lá, a Regina também acha que é C. Muito bem, gente. Vamos ver antes de eu colocar a resposta? Então vamos lá. Então eu vou trazer para você aqui o PowerPoint na versão 365. Você vai ver comigo aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui engatilhado, ok? E aí na versão 365 você já vai encontrar. Olha lá. Deixa eu trazer aqui para você. Olha aqui, ó. Captura a tela. Aí. Muito bem, olha lá. Vocês já estão vendo aí o meu PowerPoint. E aqui no meu PowerPoint a gente vai ter aqui alguns elementos, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte. Quando você vai na guia desenhar ele vai trazer ali algumas opções para você, né? Você tem lá tinta em texto, tinta em forma e tinta em expressões matemáticas, onde você pode abrir o editor, olha que fantástico. E aí, você com seu mouse ou se você tem aquela canetinha, né? Você pode escrever a expressão matemática que ele automaticamente já escreve para você. E você pode inserir isso aqui, ó, no slide. Deixa eu apagar esse título aqui do fundo. E aí você vai ver já que a expressão matemática já foi ali, no caso, adotada. Eu posso, inclusive, fazer com que essa expressão matemática seja ampliada. Dá para ver aí, né, gente? Dá para ver, é isso aí, ó, tá vendo? E isso foi feito como? Através da guia Desenhar, onde você tem aqui no grupo Converter tintas em expressões matemáticas, beleza? Então, voltando para a questão, ficou extremamente fácil agora a gente assinalar a alternativa C, galera. Muito bem. E aí, você encontrou alguma dificuldade nessa questão? Achou difícil? Não? Essa questão, ela já traça um perfil do que vem a ser a sua prova. Qual perfil é esse? Primeiro, a Sesgran Rio gosta de cobrar, por exemplo, caminhos de ferramentas que a gente tem nos programas PowerPoint e Word, tá? Então, PowerPoint e Word, eles trazem as mesmas características de questões que a Sesgran Rio gosta de cobrar. Então, eles vão cobrar, por exemplo, ícone, não tem como fugir, ícone é um elemento que a gente sabe que será cobrado. Depois de ícone, nós temos tecla de atalho, vocês Gran Rio adora em relação a esses dois programas que eu estou falando, o PowerPoint e o Word, e também caminhos, como você está vendo aí, ó, caminhos de formatação, caminhos de ferramentas que traz ali para a gente algum elemento dentro do programa, beleza? Então, a partir do momento que você começar a dar um foco mais a esses elementos, nas questões de prova da Sesgran Rio que você for pesquisar na internet para responder, você vai ver que vai trazer exatamente essa mesma pegada que eu estou trazendo para você. Belezinha? Fechou? Então, vamos voltar para lá, vamos ver mais questões. Essa só foi a primeira. Vamos para a segunda? Segunda questão que eu vou trazer para você. Olha lá. O protocolo que permite a navegação na internet segura através de criptografia de informações é o... Olha uma questãozinha aí que eles também gostam de cobrar. Olha lá. Qual alternativa você acha que é? Ó, o Abed perguntou aqui no chat pra gente o seguinte:
Estudo isso nas apostilas, professor. A Beth, você estuda isso de qualquer jeito, nas apostilas, nas aulas online, nas lives, da forma que você achar melhor. Mas estuda. Não deixe de estudar isso aí, tá bom? A galerinha ali, ó, tá trazendo a informação pra gente ali de tudo, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui para você poder acompanhar. Olha só, sempre que você tiver presente ali elementos de Word, elementos de PowerPoint, galera, força o estudo nisso aí que eu falei que é importante. Bom, pessoal já tá aí, ó. Essa daí é moleza, se vier assim é lucro, disse o Kennedy. É verdade, ó. Alternativa a HTTPS, é mesmo. Só que você não sabe o que eu vou perguntar agora. Esse S de HTTPS corresponde ao quê? Alguém sabe? O S de HTTPS corresponde ao quê? Sempre aparece uma questão para não zerar, né, gente? Professor, de 15 questões, você errar as 15, aí é demais. Aí seria demais da conta. Vamos lá. O que que o S de HTTPS significa? Seguro? Security? Searching? Security? Ah, meu Deus. Aê, Jeff! O Jeff acertou, gente. Nada de security, nada de seguro, nada disso. E sim o que o Jeff falou, de SSL. Esse S equivale a SSL, que é um protocolo que implementa a segurança. Na realidade, nós temos HTTP mais SSL. Aí forma o HTTPS que a gente conhece. Beleza? Então é isso que a gente tem ali presente, tá bom? Então trata-se de um protocolo que implementa a segurança a outros protocolos. O HTTP é o protocolo de praxe aí em que o SSL implementa a sua segurança. E quando a gente navega, não é nossa escolha qual protocolo que vai ser acionado, e sim o site que você for acionar, o site que você for ali no caso visitar. Belezinha? Tá tranquilo? Tá fácil? Maravilha! Então é dessa maneira que eu quero vocês aí na prova, tá? Vamos à próxima questão? Questão número 3, galera. Olha lá comigo. Uma pessoa usou seu telefone celular para visitar um site web no qual são encontrados vídeos científicos. Após informar seu endereço de e-mail e receber um link de confirmação, começou a procurar vídeos sobre cosmologia. Para sua surpresa, os vídeos a que assistiu estavam todos com legenda em português, embora ela não tivesse informado que estava acessando o site a partir do Brasil. Mais tarde, ao ler sobre o assunto na internet, descobriu que o site científico soube de onde partiu o acesso, tomando por base o número do telefone celular a partir do qual o acesso foi feito, b. endereço de e-mail fornecido, c. endereço de IP usado na conexão com o site, d. idioma do sistema operacional instalado no telefone celular, ou e o idioma do navegador usado para acessar o site. E aí, qual alternativa você julga ser a correta? Vamos lá? Diz para mim aí. Olha lá, galera em peso dizendo aí que é por conta do endereço de IP. E é isso mesmo. Parabéns, concurseiros afiados na parte aí né, de internet. A galera aí tá bem afiada na parte de internet. Agora, vamos trazer isso daqui para uma situação real. Quem já entrou num site onde você tem ali o conteúdo que traz várias línguas, né? E aí, pelo fato do endereço de IP ser registrado aqui no Brasil, automaticamente ele já trouxe para aquele idioma. Isso acontece
quando você entra em sites internacionais, né? Você entra lá no site é, de compras, a Amazon, por exemplo, traz esse tipo de característica, inclusive para a identificação dos produtos que podem ser entregues aqui no Brasil. Se você já fez esse tipo de pesquisa que eu estou falando, de entrar no site da Amazon ou sites internacionais de compras, por exemplo, você pode perceber que se a identificação do endereço de IP é feita, né, e é feita, claro, ele vai trazer para você o que? Os produtos que podem ser destinados para o país ao qual você tem a origem na conexão, né, ao qual você está, ok? Agora, se você estiver usando uma forma de camuflagem do endereço de IP, está usando um servidor proxy, aí a história é diferente. Aí ele vai pensar que você realmente está lá do outro lado do continente e ele vai trazer informação daquele site em questão. É verdade, Alex, o eBay faz muito isso. Então você tem exatamente ali quais são os produtos que são destinados para aquele elemento de origem, né? Aquele, vamos falar assim, aquele endereço de IP. Fechou? Beleza? Então vamos voltar para lá, vamos para mais uma questão. Ô, concurseiro estudando, seja bem-vindo aí à nossa live. Parabéns pelo sorteio da última aula. Parabéns, aproveite bem aí, tá bom? Vamos lá, ó. Questão que eu trouxe aqui para vocês de Linux. Ah, olha lá, a Beth perguntou por que que não pode ser a AA. Deixa eu voltar lá para a gente ver, ó. Número de telefone celular a partir do qual o acesso foi feito. A internet ela não se baseia através de número de telefone, viu, Abed? Sempre por através de endereço de IP. Toda a internet é baseada através do endereço de IP. O endereço de IP vai trazer para a gente ali, ó, toda a informação da origem da conexão, do produto que foi acessado, né? Porque aí você já vai ter uma outra forma de rastreamento. Ele vai trazer ali para a gente o endereço MAC da conexão, né? Que é como se fosse o chassi, né? Que a gente brinca. É o chassi do equipamento, cada um tem o seu. Então é possível saber, por exemplo, de uma sala, de uma LAN house, por exemplo, quando tinha aqueles vários computadores, é possível fazer uma identificação de qual foi o computador que gerou a origem de alguma ação, de uma compra e etc. Então, graças ao endereço de IP. Beleza? Fechou? Vamos à próxima questão? Próxima questão, então, gente. Bora lá. Linux. Chegou no Linux. Galerinha, quem curte Linux aí, manda um salve no chat que eu quero ver. Quero ver se tem alguém nesse planeta que curte Linux. Seja sincero. Seja sincero. Não adianta falar para mim assim que, ah, não, eu curto. Eu curte nada. Né? Quero ver quem curte Linux aí. Se tem alguém que curte Linux. Melhor dizendo, quantas pessoas você conhece que usa Linux? Dá para encher os dedos de uma mão? Das duas mãos? Olha lá. Nicolas, nunca nem vi. Já usei e não gostei. Olha, o Marcos trabalha com ele. Mas trabalhar com ele não quer dizer que gosta. É isso que eu quero saber. Você gosta? Tem pavor. Ah, Slackware desde muito tempo, Jeff. Boa! Isso aí, Jeff. Maravilha. Gente, é isso aí. Só o banco. Linux é para programador. Nem tanto não, Gustavo. Não é isso não. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Seguinte, não, antes de voltar para a questão, eu já vou aliviá-los de que o Linux, por incrível que pareça, e que está presente aí no seu edital, trazendo inclusive uma distribuição, né, que é a SUSE SLS, né, 15 SP, né, Service Pack 2, né, que é SP2. Então, quer dizer, trata-se de uma distribuição que é como se fosse uma das opções que a gente tem de utilizar o Linux, voltado para um público empresarial, né, onde você tem ali um servidor. É isso que ele traz ali no edital. Só que eu já mostrei isso para vocês, né? Se a gente for pesquisar
a quantidade de questões de Linux que a Cez Granhill fez em toda a sua história de concurso público, eles trazem 8 questões. Mostrei isso para vocês, né? Acho que eu mostrei isso para vocês. Então, quer dizer, a Cez Granhill ela não tem uma tradição de cobrar questões de Linux, embora no edital tenha sido não só específico em relação a noções de sistema operacional Linux, como trouxe uma versão específica. Nas nossas aulas aqui na Nova Concursos, eu trouxe para vocês ali a principal evidência que a gente pode encontrar nessa distribuição que a Cez Granhill pode cobrar. Porque como ela trouxe noções não quer dizer que é uma pergunta técnica, não quer dizer que é uma pergunta voltada para um usuário avançado. Noções quer dizer que vai trazer ali para você um elemento que um usuário poderia identificar. É isso, tá bom? Então, ó, meu Deus, Ana Cristina está dizendo que o marido adora Linux, né? Ama de paixão. Pois é, o Linux, ele, na realidade, é um sistema operacional que é bom, só que ele não conquistou o público porque ele exige que você tenha um conhecimento um pouquinho mais aprimorado do que o Windows exige. Só isso. Então, vamos lá. Para a questão, gente. Primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte: Linux deixe para estudar dias antes da prova. Não adianta estudar agora, porque Linux é uma, vamos dizer assim, uma matéria decoreba. Então, isso que você está vendo aí são os diretórios. Diretórios é um elemento decoreba. Não tem como fugir dele, viu, gente? Então, tá aqui, ó. Esses diretórios que estão aqui nesta coluna são os diretórios que a gente encontra durante a instalação do sistema operacional Linux. Então, o sistema operacional Linux, quando for instalado na máquina, ele vai trazer esses diretórios. E cada diretório corresponde a um determinado tipo de ação que pode ser empregada, tá? E aí, olha só, a partir do momento que você memorizar, porque não tem como você utilizar isso sem utilizar o Linux, né? Então, o que eu aconselho? Memorize isso dias antes da prova. Então, o que é fácil você memorizar aqui? Pelo menos algumas palavras-chave. Por exemplo, o primeiro diretório aqui a que ele se refere, esse dev equivale a device. O que é device? Device é dispositivo. Vamos colocar aqui, ó. Dev equivale a device, que por sua vez é dispositivos. Que dispositivos? Dispositivos de entrada e saída. Seria o quê? Impressora, webcam, scanner, esses elementos ali que a gente faz a instalação no sistema operacional. Então, no caso do Linux, a gente tem que direcionar a instalação para lá, né? Isso, aí nós temos também aqui, ó, o SBIN, que é fácil também de memorizar, que é bin de binário. Então, quer dizer, já automaticamente a gente já faz aqui uma associação, ó. Pronto. Então, se eu sei que o item 1 é dispositivos do sistema, pronto, eu já arrasto para cá. E aí eu procuro a alternativa que traz o item 1 que, meu Deus, olha essa Sesgran-Hill, cara, ela já traz a resposta no primeiro elemento. Então, quer dizer, nós temos simplesmente a resposta no primeiro elemento. Então, por isso que eu falo, não precisa comer o Linux, quando a gente fala, precisa decorar, né? Não precisa comer o Linux, não, tá bom? Deixa os três últimos dias aí antes da prova para você estudar o caminho das pedras, que eu já falei quais são, né? As pedras são diretórios, comandos e conceitos que a gente tem a respeito do Linux. É isso, tá bom? Então, na hora em que você vê isso aí, já mata a questão. Mas aí a gente vai ver os outros elementos, claro. Então, por exemplo, o ETC corresponde às configurações do sistema, né? Então, configurações do sistema é o ETC. Tá aqui, ó. Beleza? E aí, esse ETC equivale ao regedit do Windows, que é justamente ali as configurações de registro do sistema, tá? Ah, meu Deus. Aí depois eu tô vendo que tem gente que tá acertando por chute, não faz isso não, aqui não, aqui não. Depois tem o diretório home.
Esse diretório é um diretório que cai muito em prova, é o diretório do usuário do sistema. Então, esse diretório aqui é o diretório em que vai ter o nome do usuário. Então, funciona assim, ó. Home, aí você vai ter barra Fábio, tá? Então, o usuário Fábio, ele vai ter uma pasta dentro do diretório Home. Funciona dessa maneira aí dentro do Linux, tá? Fala, Rodrigo, o que você não entendeu? Diz para mim que aqui nessa live ninguém vai ficar sem entender nada, meu amigo. Aqui todo mundo vai sair aqui perito em informática para gabaritar nessa prova do Banco do Brasil. Ah, peraí, Regina, que você já vai entender por que você não deveria ficar em dúvida nessa do R, né? O que, gente? Me diz aí o que você não entendeu. Tudo? Tudo não tem como, porque assim, cada um dos diretórios, vou repetir, vamos apagar tudo. Zera tudo, vamos começar de novo. Então vamos lá. Isso daqui é decoreba. Não tenta entender a essência de como funciona, porque você não vai conseguir, entendeu? Então você tem que memorizar. Então, qual foi o primeiro elemento que eu trouxe aqui de memorização? Foi o primeiro item aqui, ó. Dev, tá? Isso daqui são diretórios, que é um assunto do Linux que precisa decorar. Dev é um diretório. Diretório é a mesma coisa que pasta, tá? Então, essas pastas são pastas de sistema. Essa pasta aqui, esse diretório dev, ele tem essa nomenclatura justamente pela característica de devices, né? Então, ele simplesmente traz como se fosse uma abreviatura de device. Device em inglês corresponde a dispositivo. E aí você procura dentro das opções que você tem aqui na coluna, onde ele traz ali a palavra dispositivo. Pô, ele traz aqui no item que é a letra Q. Então, esse cara aqui eu já posso ligar para cá. E que automaticamente, olhando aqui nas associações corretas, o item 1Q já está presente aqui, ó, na alternativa C. Olha lá, 1Q. Por isso que você já mata logo a questão na hora. Você entendeu? Aí eu já estava explicando os outros itens presentes. Por exemplo, o ETC, para quem for estudar, vai ver que se trata do quê? De um diretório responsável por fazer as configurações do sistema. O home, que é o diretório do usuário, que é aqui no caso o diretório onde você vai ter os arquivos do usuário. Até coloquei aqui para você agora há pouco que dentro do Linux nós temos o diretório home, que é o diretório que concentra os usuários. Eu sendo um usuário do Linux, eu vou ter o meu diretório Fábio dentro da pasta home. Por quê? Porque o Fábio é um usuário que está presente dentro desse diretório. Beleza? E depois, aí você tem o SBIN. SBIN de binário, né? Como já tem bin aqui é binário. Então, automaticamente também já fica claro e evidente ali a identificação. Vou trazer para vocês outros diretórios que costumam cair. O root, que é o diretório do superusuário, que é o ADM, né, que é o administrador. E acredite se quiser, um diretório que todo mundo confunde com o home, que é esse aqui, é o USR. O USR não é usuário, viu, gente? É o diretório que traz o quê? Instalações do usuário. É isso aqui que ele traz. Beleza? Fechou? Deu para entender?
Ah, o root eu decorei. Boa, 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 boa. É isso aí. Elaine, na realidade, essas 8 questões que eu falei aqui em relação ao Linux são 8 questões na história da Sesgran Hill. Então, quer dizer, a quantidade de provas que a Sesgran Hill já fez são várias. Então, quer dizer, ela não tem um histórico de cobrança de Linux. É isso que eu quero dizer para você. Beleza, Andrei. Show de bola. Legal, legal, gente. Show. Então vamos para a próxima questão? Próxima questão agora. Questão que envolve o senhor Word. Olha ele aí, o Word. Durante a digitação do terceiro parágrafo da página 5 de um documento, no Word 2016 em português, um assistente administrativo pressionou a combinação de teclas Ctrl Home. Tal combinação de teclas fez com que o cursor se deslocasse para o início da página anterior, início do parágrafo anterior, início da linha em que estava, início do documento ou final da linha em que estava. E aí, galera? Qual a alternativa correta? Diz aí para mim, diz aí para mim. Muito bem, gente. Nós temos agora 639 pessoas, 638 agora, deve ter caído a conexão. 638 pessoas assistindo aí a nossa live, mas eu tô vendo que a gente só tem 281 curtidas. Como assim? Bora curtir isso aí, gente. Curte a nossa live. Eu tô trazendo as questões da sua prova. Para quem acredita, diz amém aí no nosso chat. Ó, agora aumentou. 643 pessoas e só 288 curtidas. Vamos curtir isso aí, gente. Curte isso aí. Bora lá. Olha só. A galera respondendo aí, ó. Letra D a questão. Boa, tá aumentando as curtidas. Isso aí, vamos equiparar, vamos igualar ali a quantidade de pessoas que está assistindo. Bora lá, bora lá. Teve uma pessoa que não gostou da nossa live, eu já dei um dislike ali, ó. Mas na realidade, gente, na boa, esse dislike já estava aí antes de começar a live. Mas tudo bem, não tem problema. É a concorrência, não faz mal. Bora lá, ó. Gente, alternativa D mesmo, para quem já fez o teste no Word, Ctrl Home. Aliás, vamos lá. Apareceu a palavra aqui, Home. Você já sabe que vai para o início, ok? Acompanhada do Ctrl, o Ctrl ele vai trazer uma ação um pouquinho mais drástica. Home, ele vai para o início da linha. Ctrl Home para o início do documento, tá? Agora, se fosse para o início do parágrafo, professor, parágrafo seria Ctrl para cima. E para o final do parágrafo, Ctrl para baixo. Beleza? Então, essas teclas aí são teclas que. Oh, que isso? Um outro dislike, pelo amor de Deus, tira isso aí. Que susto! Não faz isso comigo, não. Aí, galera, 670 pessoas assistindo. Boa, já temos aí 462 likes. Vamos caprichar nesses likes aí, galera. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Então, ó, não esqueça, em relação a teclas de atalho, Ctrl Home para o início, né, do texto não, do documento, Ctrl End para o final do documento, Ctrl para cima, setinha para cima. Então, se isso aqui for assim, ó. Ó. Ctrl mais setinha para cima. Aqui, ó. Início de parágrafo. Ctrl setinha para baixo, final de parágrafo, tá? Então, essas são as características que a gente tem quando se trabalha com teclas de atalho para fazer movimentação dentro do documento. Beleza? Beleza?
Ótimo, galera. Olha lá, tira esse dislike aí, pelo amor de Deus. Foi sem querer. Tira, 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 tira. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, galera. Olha lá, mais uma questão que eu separei para você. Questão agora que envolve ainda o Word na versão 2016. Então, tá lá. O usuário do Word 2016, ao digitar um texto, clicou no ícone. E aí, galera, que ícone é esse, meu? Que ícone é esse? Alguém sabe que ícone é esse? Pois é. Eu fiz questão de reproduzir o mesmo ícone que está presente na prova. E aí, ó, o que acontece? Vou mostrar isso aqui para vocês no Word mesmo. Olha lá. Acompanha comigo aqui. Deixa eu pegar aqui o meu Word. Você já vai ver. No Word, galera, a gente pode confundir esse ícone com outro, o que acaba gerando um problema muito grande. E não é isso que eu quero que aconteça com você, tá? Então vamos lá. Quando a gente faz o uso do Word, olha lá. Você tem na guia inserir o ícone equação, que é esse ícone aqui, ó, bem no cantinho ali, ó, da tela. Se eu aumentar o zoom aqui, será que você consegue acompanhar? Deixa eu ver aqui, ó. Responde para mim aí se você consegue acompanhar. Quando eu aumento o zoom aqui, você consegue ler lá onde está escrito equação. Consegue? Vou diminuir o zoom ali para poder ver a sua resposta. Você consegue enxergar lá? Diz para mim. Você enxerga lá o meu zoom ou não? Ah, você enxerga lá onde está escrito equação, né? Ah, beleza. Então tá bom. Certo. Então vamos lá, vamos lá. Então, esse símbolo de equação, ele é bem parecido com o símbolo que nós temos aqui, ó, em página inicial, no grupo parágrafo, que é o símbolo mostrar tudo. O símbolo mostrar tudo traz para a gente ali uma outra coisa, que é para você mostrar as marcas de parágrafo, né? Então, quer dizer, nós precisamos ali analisar as diferenças entre eles. Só que na prova, a gente não está vendo ali uma equivalência, a gente está vendo algo que seja parecido. Então, o examinador dessa prova, o que ele fez? Ele entrou lá no mapa de caracteres do Windows, escolheu o ícone equivalente e colocou na prova. E pediu para você trazer ali a que se refere àquele ícone. Entendeu? Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Veja lá, vou voltar na questão para você fazer ali a sua análise. Eu sei que no Word não está parecido, mas olha aqui, ó, na questão. E aí? Quando chega na questão, a história muda um pouco, né? Muda ou não muda? Quando chega ali, aí a história já fica um pouquinho diferente. Esse ícone aí não tem nada a ver com o que a gente viu ali presente. Veja as alternativas. Configurar um hiperlink? Claro que não. Isso aí a gente já sabe. Incluir ou criar uma equação matemática? A gente fica na dúvida. Adicionar uma tabela contendo apenas números? Aí não. Adicionar símbolos que não se encontram no teclado? Não, esse aqui seria o símbolo que é mais ou menos o ícone assim, né? Ó. Mais ou menos isso. Fazer melhor, né? Pelo amor de Deus, hein, professor? Vai desenhar mal assim lá. Aqui, ó. Mais ou menos isso. Tá? E depois, mostrar marcas de parágrafos ou símbolos de formatações ocultas. Poderia ser também.
Então, quer dizer, você ficaria entre as duas alternativas, tá? Então, ó, o que que acontece? Não, não são parecidos, gente. Eu tô falando para você focar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para você ver. Esse ícone aqui, parece com o quê? Equações matemáticas, né? Tá claro e evidente, né? Que é equações matemáticas, que não tem nada a ver com o pi, não é isso? Pois é. Só que no gabarito da prova, meus caros alunos, pasmem, é a alternativa E. Ai, cabe recurso, bababá, bababá. É, infelizmente, não. Não cabe recurso. Gabarito da prova tá trazendo isso aí mesmo. Tá vendo? É igualzinho o pi, parece o pi, né? Pois é. Mas ele tá trazendo ali no gabarito essa bodega aí, ó. Mostrar marcas de parágrafos, símbolos de formatações ocultos. Dá para acreditar? É. Para mim, para você e para todos, a alternativa correta deveria ser o quê? B de bosque, não é? Poderia ser anulada? Poderia ser anulada, sim, poderia ser anulada. Para nós, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui a observação. E tem que ser essa bodega aqui. Essa daqui seria a alternativa correta para gente. Beleza? Chama o advogado, chama o advogado. É, pois é. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, não esquenta a cabeça com isso aqui. Isso aí só foi um mero detalhe. Agora vamos lá. Próxima questão. A questão que envolve Excel. É, derrubou todo mundo. Tá voando, Abed? Isso mesmo. Tava muito na cara B, né? Tá bom. Vamos aí para a questão do Excel agora. Isso, essa mesmo. Vamos lá. Danos morais. Isso mesmo. Gente, eis uma questão de Excel ao qual a gente tem a presença aí de uma função da nossa querida Sesgran Hill. E aí? O que você acha disso? Como assim? Detesta Excel, Vanessa? Não fala isso não. Fala que você adora Excel, que você não vive sem ele. Que Excel é a sua vida. Você tem que falar isso. Entendeu? Isso, Fabiana, adoro tabelas. Isso mesmo. É muito complicado. Essa eu não sei, né? Para com isso. O que você tem aqui é um PROC-V, tá? E o PROC-V é um PROC-V bem fácil, diga-se de passagem. Então, para quem não sabe o PROC-V, eu vou mostrar para vocês aqui agora no próprio Excel, tá bom? Então, é bem simples você entender o PROC-V. Então, ó, deixa eu abrir aqui e depois eu volto para cá, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu Excel num exemplo que eu gosto de fazer em aula, tá? Eu vou abrir aqui o Excel. Você vai acompanhar comigo aqui. Vou pegar aqui. Ah, boa. E aqui você já vai acompanhar comigo o seguinte. Ó, acompanha aí. Então, meu Excel já está aqui com as notas dos alunos, ó, tá vendo? E aqui eu já pintei de amarelinho, que é aqui o que eu vou preencher para a gente poder fazer a função PROC-V. Eu vou escrever aqui a função PROC-V para você entender como que ela funciona. Então, ó, igual PROC-V. O primeiro item que aparece aqui no PROC-V é o valor procurado. O que que eu vou procurar? Eu vou procurar aquilo que eu digitar nessa célula que está em amarelo. Que, por sua vez, eu vou clicar nela, é a célula B10, certo? Então tá ali, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, e vou dizer para o Excel onde que ele vai procurar. Ele vai procurar nesse intervalo aqui, ó. Todo este intervalo.
Depois eu vou dizer para o Excel qual que é a coluna com a resposta que ele vai trazer ali para mim. Então, eu quero que ele traga para mim ali a resposta referente ao nome do aluno. Então, a coluna 2, de A4 a H8, a primeira coluna é a coluna que traz ali a letra A segunda coluna é a letra B e assim sucessivamente. Ponto e vírgula, agora eu vou trazer a correspondência. Aquilo que eu estou procurando precisa existir. Então, a correspondência exata, ela pode aparecer escrito falso ou pode aparecer escrito zero. Isso é a função PROC-V. Tá claro? Certo? Tá dando para acompanhar aí, gente? Sim ou não? Ah, a Aline conhece essa planilha. Boa. Então, olha só. A partir do momento que eu dou aqui o Enter, o que vai acontecer? O Excel ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer ali para mim não disponível. Por que ele vai trazer não disponível? Porque não tem nada escrito ali em B10. Está vazio. Olha lá, não disponível. Por que ele está dando esse erro não disponível? Porque aqui o vazio pode equivaler a um número que não está dentro daqui, ó, do intervalo. Então, quando eu coloco falso, eu estou dizendo para o Excel o seguinte: aquilo que eu estou procurando precisa existir. Se aquilo que eu estou procurando não existir, retorne não disponível. É isso que ele está trazendo. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 100, ele vai trazer quem? O Diofanto. Se eu colocar 200, ele vai trazer quem? Conegundes. Por quê? Porque o PROC-V, ele está fazendo o papel dele. Procure o que está em B10, 200. Onde? No intervalo de A4 a H8. No intervalo de A4, H8, nós temos o 200 aqui. Traga o que está na segunda coluna referente ao que você procurou. Então, referente ao 200 na segunda coluna, só pode ser o Conegundes. Acabou. É só isso que a gente tem. Tá? Vamos lá colocar de novo? Vem comigo aqui, ó. Olha lá. Saiu da tela sem querer. É essas coisas de tecnologia ao vivo aí que eu fui apertando os números. Vai voltar. Esquenta não. Já voltou. Olha só. Agora eu vou apresentar para vocês uma outra situação. Não é difícil não. Fique tranquila. Aí, ó. Se eu trocar o falso por verdadeiro, olha lá o que acontece, ó. Continua trazendo ali, no caso, o Conegunde, certo? Só que o que acontece? Se eu colocar aqui 999, se eu apertar o Enter ali, porque a correspondência verdadeira corresponde ao quê? Corresponde ao valor aproximado. Quem é o valor aproximado a 999 ali, dentro do ID lá? Ó? Quem é a correspondência aproximada a 999? Diz para mim. Calma aí, Gabriel. Eu estava esperando aparecer aí para vocês para poder explicar. Entendeu nada? Vamos lá então, Marcelo. Vou refazer. Ó, no PROC-V, eu troquei ali onde estava escrito falso por verdadeiro, porque nós temos a correspondência. A correspondência, ela pode ser exata quando é falso, ou seja, aquilo que eu estou procurando precisa existir, e pode ser aproximada, quando aquilo que eu estou procurando vai trazer o valor aproximado. Aí eu coloquei ali, no caso, troquei o falso por verdadeiro. É assim que a gente tem a separação no PROC-V. Nas nossas aulas aí na Nova Concurso, eu explico isso direitinho. E aí quem tiver alguma dúvida, pode acompanhar as aulas lá, ou talvez aí no canal no YouTube também, nós temos, tanto na Nova quanto no meu canal. Aí você pode procurar lá que você vai encontrar, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu só troquei o falso por verdadeiro para que o PROC-V tenha a liberdade de trazer para a gente o valor aproximado, tá?
Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou ali onde está 200 e vou trocar por 999. Muitos de vocês já disseram que tem que trazer ali, no caso, o 1.000, não é isso? Mas olha só, como é que funciona? Se você for no McDonald's, ó, vou até vou fazer aqui uma alusão. Então, ó, se você for ao McDonald's e chegar lá no McDonald's pedindo aquela promoção lá dos lanches de R$ 18, aí chega lá, quero a promoção de R$ 18, beleza. Só que aí você vai entregar pro atendente lá no caso, R$ 17. Você fala para ele, eu quero a promoção dos R$ 18. Aí você entrega para ele 17. Ele vai virar para você e vai falar assim, mas são R$ 18. Ele fala, não importa, eu tenho valor aproximado a 18, então pode me dar o lanche. Ele vai te dar o lanche? Não vai te dar o lanche. Por quê? Porque o valor aproximado nunca pode ser superior ao valor que você está ali, no caso, procurando. Então, por exemplo, 999 não pode trazer 1.000. Ele pode trazer o próximo valor aproximado a ele que esteja na tabela, que no caso não pode ser o 1.000 porque é maior do que ele. Deu para entender essa analogia com o McDonald's? Então, vamos voltar lá para a tabela. Voltando para a tabela, eu acho que agora você consegue descobrir quem é o valor aproximado a 999. E aí? Qual? Isso, 600. Boa. Então, ele vai trazer ali para a gente o resultado equivalente a, vamos lá, a Instagrace. Ele vai trazer ali a Instagrace. Muito bem, Gabriel. Isso aí. Muito bem, gente. Show de bola. É, ótimo. Agora que vocês já entenderam tudo isso, vamos voltar para a questão. A questão que está presente lá na prova está trazendo para você o PROC-V também, só que em inglês. Inglês é inglês, só isso. Então, ali na realidade, nas alternativas, a gente tem o PROC-V e o PROC-H. Como identificar um e como identificar o outro? Exatamente como a gente está falando. Olha aqui, ó. V de PROC-V e H de PROC-H. Vamos fazer assim, ó. Então, quando você tem aqui o V, esse V aqui, ó, equivale a PROC-V. Aqui, ó, equivale ao PROC-V. E o H equivale ao PROC-H. O resto é igual, tá? O resto ele vai trazer a mesma coisa. Ele vai trazer ali para a gente o que eu estou procurando. Ele vai trazer ali o intervalo de procura. Ele vai trazer ali o resultado, seja se é coluna, se é linha. Ele vai trazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Mesmo esquema. O que ele está pedindo aqui na questão? Na questão ele está pedindo o seguinte, ó, a figura abaixo apresenta parte de uma planilha do Excel composta de duas tabelas. Então, a gente tem aqui, ó, tabela 1 e tabela 2, tá? Beleza. A tabela à esquerda, de A1 a C4, descreve uma compra de alguns produtos. A tabela à direita, de E1 a F5, descreve os preços unitários dos produtos em estoque pelo seu código. Na tabela à esquerda, a coluna preço total representa o preço unitário do produto comprado, encontrado na outra tabela, multiplicado pela quantidade do produto comprado. Beleza. Aí ele fala, que fórmula deve-se, no caso, pode ser usada na posição C2 para calcular o preço total da compra daquele produto. Então, vamos lá. Aqui, do lado direito, eu tenho o código do produto e o preço unitário. E do lado esquerdo, eu tenho o código do produto, a quantidade e o preço total, que seria ali, no caso, a multiplicação. Tá bom? Então, beleza.
O que nós temos que procurar aqui? Bom, nós temos que procurar a referência, já que ele está falando aqui em C2, é esse valor aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que encontrar esse valor aqui como resposta. Então, beleza. Fácil. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho que procurar o item referente a esse cara aqui, ó. 1001. Onde que eu vou procurar? Eu tenho que procurar lá. Para ele trazer o valor unitário para mim. Você entendeu? Então tá. Primeira coisa, se eu tenho que procurar lá, eu tenho que procurar através de coluna. Então a resposta aqui para poder trazer a referência do preço tem que ser em coluna e não em linha. Em linha seria um embaixo do outro. Então, eu vou lá e vejo. A alternativa A está trazendo. Todas essas aqui eu já risco porque não pode ser o PROC H, né? Tem que ser PROC V. A alternativa A, ele já está trazendo aqui a referência errada. Ele está trazendo primeiro o intervalo de procura. Então já está errado. Então nem preciso calcular. Eu nem preciso calcular. Eu só preciso assinalar a alternativa correta, que é a alternativa B. Só pelo fato de ter enxergado a sintaxe. Sintaxe de função PROC V é assim, ó. Igual PROC V, aí você tem item procurado. Aí tem ponto e vírgula. Intervalo de procura. Ponto e vírgula. Coluna com a resposta. Ponto e vírgula. E aí nós temos a correspondência, que pode ser exata ou aproximada. Tá bom? Beleza? Então é dessa maneira aí que a gente viu que deve ser feita a função PROC-V. PROC-V, item procurado, item intervalo de procura, coluna resposta, correspondência ali se é exata ou aproximada. No caso aqui, ó, item procurado, o A2, eu vou mudar aqui para destacar. Item procurado, o A2. Quem é o A2? 1001, tá? Intervalo de procura. O intervalo de procura é esse intervalo aqui, ó. De E2 a F5, que é justamente esse intervalo aqui, ó. De E2 a F5. Ele tem que procurar aquilo ali, ó. Certo? Beleza. Muito bem. Existe 1001 nesse intervalo aqui? Existe. Graças a Deus, porque ele está pedindo a correspondência exata, ó. Tá falso aqui, ó, correspondência exata. Então o A2 precisa existir. Traga para mim o que está na segunda coluna, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Tem 1001? Tem. Tá aqui, ó. Traga para mim o que está na segunda coluna. Tá na segunda coluna 11. Então, tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui resultou em 11. Aí eu tenho isso aqui para calcular ainda, ó. 11 vezes o B2. Quem é o B2? 4. 11 vezes 4, quanto que dá? 44. Quem é 44? O C2, que é exatamente aquilo que eu estou procurando. Deu para entender, gente? Deu para entender? Não poderia ser PROC H, porque a procura do PROC H é na horizontal, é na linha. Então, ele vai trazer a descrição para baixo. Então, eu teria que procurar ali, ó. Se fosse PROC H, ele iria trazer como resultado ali para mim, ó, segunda linha, ele iria trazer como resultado o quê? O que estiver embaixo do 1001, né? Então, embaixo do 1001 não é a resposta que a gente quer. A gente quer o que está ao lado dele. Se é ao lado, só pode ser, no caso, a coluna. Deu para entender? Beleza? Qual a sintaxe do PROC H? A mesma coisa. A única diferença é que ao invés de estar escrito coluna resposta, vai estar o quê? Vai estar ali linha com a resposta. Beleza?
voltar na parte da explicação do false, tá? Aqui, ó. O false equivale ao falso, né? Que é no português, que é a correspondência exata. Então, aquilo que está em amarelo precisa existir. Então, a correspondência tem que ser feita dessa maneira aqui, ó. O que está em amarelo são equivalentes. Aquilo que eu procuro precisa existir. Entendeu? É isso. Tá boiando? Beleza, não esquenta a cabeça não. Eu vou fazer você voltar para a terra já. Vê? Vou fazer aqui um bem bolado. Rapidez. Não, aqui não tem essa não. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Você vai ver. Maravilha. Aqui. Opa. Tá. E aqui eu vou fazer isto. Vamos lá ver? Acompanha comigo aqui, ó. Esse exercício que eu peguei aqui agora, né? Improvisei agora, porque eu quero fazer vocês entenderem essa bodega de PROC-V. Não tem como você não entender nessa aula de hoje, tá? Você não vai sair daqui sem entender isso. Então vamos lá. PROC-V. PROC-V. Sintaxe. Vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui equivale a quem? Item procurado. Beleza? Este cara aqui corresponde ao quê? Intervalo de procura. Beleza? Esse cara aqui, o 4, equivale ao quê? Coluna com a resposta. E esse cara aqui equivale ao quê? Correspondência exata, porque é falso, tá? Lembrando que a correspondência exata, ela pode aparecer escrito falso ou zero. Tá dando para acompanhar aí? Beleza? Muito bem. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar o A3. Quem é o A3? O A3 é 200, tá aqui, ó. Onde que eu vou procurar o A3? No intervalo de A7 a F9. Intervalo de A7 a F9 é esse intervalo aqui, ó, que eu vou rabiscar. Opa! E aqui. Opa! Tudo isso aqui. Tem 200 ali dentro? Tem 200 ali dentro. Então, eu vou fazer assim, ó. Traga para mim a correspondência na quarta coluna. Então, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Qual a correspondência a 200 na quarta coluna? Assistente administrativo 2. Alternativa C. Difícil? 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 Tá difícil ou não tá? Ficou difícil agora? Acho que não, né? Acho que agora deu para entender, né? Beleza? Então agora eu acho que ficou fácil de entender, viu só? Ah, que bom, Bruna. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Beleza. Então lá é a mesma coisa. Aí, Sabrina! Boa! Ê! Larga a mão, Raquel. Vem pro lado de que é fácil, que é melhor. Pô, que absurdamente difícil que é, pô. Para com isso. Tá vendo? Aê! Ufa! Finalmente! Podemos caminhar. Então, beleza. Vamos voltar para a questão.
Vou voltar lá para a questão para não ter erro. Então, voltando lá para a questão, ó. Então, aqui. Aí, na questão é a mesma coisa, não mudou nada, ó. Então, ele traz aqui, ó. Item procurado, mesmo esquema, ó. Item procurado, o A2. Vou até apagar tudo aqui, ó. Item procurado, o A2. Quem é o A2? 1001. Onde que eu vou procurar isso? De E2 a F5. De E2 a F5 é esse cara aqui, ó. Tá? Aquilo que eu estou procurando precisa existir, claro, 1001. Tem 1001 lá? Tem 1001 lá, aqui, ó. Beleza? Traga o quê? Traga o que está na segunda coluna. Primeira, segunda. Quem é o correspondente a 1001? 11. Pronto, o PROC V ali no caso em inglês já está feito, 11. Então, tudo isso aqui deu 11. Vezes o raio do B2. Quem é B2? 4. 11 vezes 4, quanto dá? 44. Só para tirar a prova dos 9, para a gente ver que na célula C2 está escrito 44. Pronto. Simples assim. Viu só? Doeu? Valeu, Joyce. Obrigado. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Bem-vindos ao mundo aí do que vai cair na sua prova, que é PROC V, galera. PROC V vai cair na sua prova. Então, e pode cair em inglês, que é isso aí, ó. Ah, que bom que começou a clarear, Priscila. Então, vamos para outra questão. Próxima questão. Então, já que vocês gostaram, vamos dar like nessa bodega aí e tirar esses dislike, hein? Bora pro like, chama a galera para acompanhar. 700 pessoas acompanhando. Vamos lá, cadê? Chama aí o vizinho, chama o cachorro, o papagaio, pô. Quero 700 pessoas acompanhando aí a nossa live. Vamos? Bora? Então vamos lá, para a nossa próxima questão. Seja a seguinte planilha criada no Excel em português. Aí você está vendo ali a planilha. A execução da fórmula igual soma Cs E2, E2, E5, E11, C5, C11, e aí ele traz ali, ó, no caso, nome 2, D5, D11, igual a X. E aí? Produz como resultado o valor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir aqui é a sintaxe da função soma Cs, tá? Então vamos lá. Soma Cs. A sintaxe da função soma Cs é a seguinte. Aqui nós vamos ter intervalo soma. Aqui nós vamos ter intervalo critério 1, critério 1, intervalo critério 2, critério 2. Essa é a sintaxe da função soma Cs, tá? Beleza. O que a função soma Cs traz para a gente? A função soma Cs, ela é aquela função que vai trazer para a gente a somatória baseado nos critérios estabelecidos. Então, primeira coisa que a gente deve procurar são os critérios. Então, o primeiro critério é nome 2. O segundo critério é o x. Você vai contar, ali no caso, a somatória que está no intervalo de E5 a E11 referente a essas duas situações, tá? Então, funciona da seguinte maneira, galera. Por exemplo, dentro de um local, dentro de uma empresa, por exemplo, eu posso usar a função soma-cs para trazer para mim ali o seguinte. Eu quero que ele traga ali os valores das mensalidades dos alunos do sexo masculino que estão estudando para o Banco do Brasil. Então, por exemplo, na Nova Concurso não tem só o Banco do Brasil, tem os outros concursos que estão em andamento. Então, eu quero saber se, ali no caso, a gente tivesse uma cobrança de mensalidade para você poder acompanhar nossas aulas,
se você pagasse essa mensalidade, eu queria saber o total de mensalidades dos alunos do sexo masculino, ou seja, critério número 1, aluno do sexo masculino. Critério número 2, Banco do Brasil. Então, eu estou trazendo dois critérios para serem somados ali, no caso, para trazer o resultado da somatória das mensalidades. É isso que a função soma-ses faz. Então, esse S no final é porque eu tenho dois critérios para trazer um resultado, tá? Então, claro que dentro da escola eu tenho alunos do sexo masculino e feminino e que eu tenho também outros cursos. Então, a partir do momento que eu faço essa filtragem, o resultado é outro. E é exatamente isso que a gente tem aqui agora. Vamos lá ver? Ó, primeira coisa, vamos localizar os critérios. O primeiro critério está no intervalo de C5 a C11. Quem é o critério? O critério é esse cara aqui, ó. Nome 2. Então, nome 2 está presente aqui. Nome 2 está presente aqui. E nome 2 está presente aqui. Certo? Qual é o segundo critério? O segundo critério é o X, de D5 a D11. X está aqui, X está aqui, X está aqui e X está aqui. Beleza. Eu só identifiquei. Quais são os itens que eu devo somar? Eu devo somar onde as informações bateram. Bateu aqui, pego esse valor. Bateu aqui, pego esse valor. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então, a resposta é a alternativa C. Deu para entender como é que funciona aí essa bagaça? É, eu sei. Por isso que a gente tem que fazer dessa maneira. Que aí fica muito mais fácil, muito mais prático. Belezinha? Fechou? Vamos para a próxima? Próxima questão, gente. Olha lá. Próxima questão. Questão que traz aqui para gente o seguinte: ícone. Precisamos conhecer alguns ícones? Sim, com certeza. Então ele está trazendo ali, ó, a figura a seguir reproduz a forma ampliada de um botão representativo de um recurso do Excel. Qual o recurso do botão representado na figura? Aí você está vendo ali, ó. Alinhar à esquerda, separador de milhares, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais ou formato de contabilização. Então, ó, primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte: quando você tem essa imagem aqui, essa imagem você sabe que se refere a casas decimais. Vamos colocar aqui, ó. Trata-se de casas decimais. Agora, se é para aumentar ou diminuir, nós vamos fazer o seguinte macete. Observe a parte de cima. Parte de cima eu tenho. Parte de baixo vou ter. Então, se eu tinha uma casa decimal e passei a ter duas, então eu estou o quê? Diminuindo ou aumentando casas decimais? Eu estou aumentando casas decimais. Então, a partir do momento que eu tenho essa convicção, fica muito mais fácil. Para diminuir casas decimais, eu teria o contrário, tá? É só isso. Então, ó, ícones que a gente tem aqui para confrontar, que a gente sabe. Separador de milhar. Qual que é o ícone correspondente a separador de milhar? É aquele que vai trazer as três bolinhas assim, não é isso? Esse é o separador de milhar. Depois, diminuir casas decimais. Então, eu vou ter o quê? Duas casas decimais e embaixo eu vou ter uma, tá? E a setinha assim, ó. E o formato de número de contabilização, qual que é? Alguém sabe? É aquele que vai trazer o dinheirinho, né? Então, ele vai trazer ali o dinheirinho, a moedinha aqui do lado, né? Mais ou menos assim, tá? Vamos ver isso aí direto no Excel, para não ter dúvida. Que o professor desenhando é uma lástima. Então, vamos lá ver aqui no Excel. No Excel fica mais fácil. Olha lá, ó. Acompanha aí. Então, quando você está lá no Excel, muito mais prático, você consegue ver ali a representação dos ícones. Esse daqui é o formato de número de contabilização, que é o dinheirinho ali, ó. Tá vendo? Separador de milhar, as três bolinhas ali, né? Os três zerinhos. E a história lá do aumentar ou diminuir.
Em cima tem uma e embaixo tem duas, estou aumentando. Em cima tem duas, embaixo tem uma, eu estou diminuindo, tá? Então, esses são os ícones ali correspondentes ao que a gente tem na questão. Belezinha? Aí, voltando para a questão, fica claro e evidente aí que a resposta realmente é a alternativa C. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Maravilha, gente. Então tá bom. E aí, galera, cadê aquele povo todo que estava assistindo a nossa live? Desistiram? Poxa, que pena. Eu pensei que estava ficando bom aqui. Será que eu assustei a galera? Ah, Bruna, seja bem-vinda. Eu acho que eu assustei a galera. Não, Fernando, esquece o LibreOffice que não cai nessa prova, pelo amor de Deus. Joga fora o LibreOffice aí da sua mente neste momento, tá bom? Joga fora porque LibreOffice não cai nessa prova do Banco do Brasil, tá bom? Vamos para a próxima? Próxima questão aqui agora. Olha lá. Em uma instituição bancária, o acesso a determinadas informações deve ser limitado àqueles funcionários autorizados pelo proprietário da informação, uma vez que o vazamento desse tipo de informação representa quebra de sigilo bancário, expondo a instituição a riscos. O princípio que limita o acesso às informações tão somente às entidades legítimas é denominado acessibilidade, responsabilidade, disponibilidade, integridade ou confidencialidade. E aí? Qual a alternativa? Aí, muito bem. Então, nós temos ali, é isso mesmo. Muito bem, galera. Confidencialidade. Tudo que é confidencial significa que precisa ter o quê? Precisa ter autorização para poder fazer ali, no caso, a leitura, o acesso, né? Então, quando você tem ali o princípio da confidencialidade sendo empregado, significa que as informações elas não podem ser acessadas por pessoa que não tenha autorização. Esse é o princípio da confidencialidade. Outros princípios que nós temos ali presentes na questão: disponibilidade e integridade. Responsabilidade não é princípio e acessibilidade também não, tá? Disponibilidade, princípio da segurança da informação que traz ali o seguinte, traz a possibilidade da informação ser entregue de qualquer maneira, trata-se da disponibilidade. Emprego de disponibilidade, a presença de backups, equipamentos redundantes, que seria o quê? Você ter mais de um equipamento para que, no caso de uma falha, ele seja, ali no caso, substituído, né? O uso de elementos como a nuvem, que faz com que você tenha acesso a essas informações. Então, tudo isso daí é o princípio da disponibilidade. Integridade. Integridade é o princípio em que a garantia de que o documento não seja vazado, né? Então, quer dizer, o documento não seja modificado. A partir do momento que você tem essa característica, o documento ele não será modificado. Sim, Sabrina, todas são da Sesgran Rio. Todas elas são da Sesgran Rio. Tá bom? Beleza? Isso, exatamente, Ivone. Que tem a ver com o princípio de que somente o dono, que seria, né, o seu proprietário, é que pode fazer as modificações. Tá bom? Belezinha? Vamos para a próxima questão? Próxima questão. Olha lá.
O responsável pela segurança da informação de uma empresa ministrou uma série de palestras sobre as diversas ameaças ao ambiente computacional da empresa, ressaltando pontos importantes a serem observados pelos usuários. Um desses usuários, revendo suas anotações, percebeu que se havia enganado no registro de um procedimento, ou o instrutor tinha se equivocado ao enunciar. Qual é a suposta recomendação que está equivocada? Aí ele traz aqui nas alternativas. A alternativa A diz: conexões para pagamento de contas via internet banking devem ser finalizadas antes do fechamento do browser utilizado. B. Documentos com informações muito sensíveis sobre os negócios da empresa, criados e editados no Microsoft Word, devem preferencialmente ser criptografados antes de arquivados. C. A infecção de um computador por vírus através da abertura de arquivos suspeitos anexados a e-mail é evitada com a instalação prévia de versões atualizadas de antivírus. D. A autoexecução de mídias removíveis deve ser desabilitada. E o uso da navegação anônima é uma forma de proteção da privacidade quando a internet é acessada em computadores de terceiros. E aí? Ô, gente, vocês estão preocupados que hora vai encerrar a live? Que é isso? Daqui a pouquinho. Falta, acho que 9 minutos, tá? 9h30 encerra. Fique tranquilo em relação a isso, tá? Beleza? Então vamos lá. Sem essa de desistir, né, Wagner? Fala aí. Sem essa, sem essa. Vamos lá. Limitado na própria já está falando confiável, apenas a pessoa a qual ele recebeu o crédito. Sim, né? De certa forma, sim. Beleza. Muito bem, gente. Presta atenção aqui. Vamos lá. Conexões para pagamentos de contas via Internet Bank devem ser finalizadas antes do fechamento do browser utilizado, certo? Certo. Né? Não é uma recomendação equivocada, é uma recomendação de segurança, beleza. Documentos com informações importantes, né? Ou seja, muito sensíveis sobre negócios da empresa, criados e editados no Word, devem, preferencialmente, ser criptografados antes de arquivados, ou seja, protegidos por senha. Sim, são informações importantes, tá certo? C. A infecção de um computador por vírus através da abertura de arquivos suspeitos anexados a e-mail é evitada com a instalação prévia de versões atualizadas de antivírus? Não, não, não. Mesmo que eu tenha a versão ali do antivírus top das galáxias, na hora em que eu clico no link infectado, eu vou pegar esse vírus. Não tem jeito. Entendeu? Porque fui eu que cliquei lá. Ah, então não tem essa não, não tem como você evitar. Então a alternativa C ali, ó, é o que ele quer. Ele quer o quê? Qual é a suposta, aqui é a pergunta. Qual é a suposta recomendação equivocada? Ele está falando sobre segurança da informação. Essas duas aqui a gente viu que estão certas, essa terceira está errada. A D, a autoexecução de mídias removíveis deve ser desabilitada. Isso aqui entra naquela informação que você tem no edital de proteção de estações de trabalho. E também está diretamente ligado ao quê? Ao controle, que você viu ali também que está no edital, de dispositivos USB. Então, a alternativa D traz exatamente isso. Tá vendo só? Então, também é uma informação ok. Aí no E, o uso da navegação anônima é uma forma de proteção da privacidade quando a internet é acessada em computadores de terceiros. Sim, é verdade. Quando a gente usa a navegação anônima, a gente evita que informações sejam armazenadas no computador em questão. Perfeito. Também é uma forma de prevenção da segurança da informação. Beleza?
Então, neste caso, né? Neste caso, a alternativa aí que está equivocada realmente é a alternativa C. Beleza? Deu para entender aí o que a gente viu? Sim ou não? Deu ou não deu? Gente, vocês estão falando do Excel. Nós estamos em segurança da informação já, viu? Já falamos um pouquinho de proteção de estação de trabalho e falamos também de controle de dispositivo USB. Exatamente, ele quer a resposta errada, é isso que ele quer. Beleza? Ah, bom, obrigado. Vamos lá para mais uma questão, então? Mais uma questão. Olha lá, mais uma que está presente aí no seu edital, galera. Olha lá, ó, videoconferência é uma teleconferência realizada interativamente com transmissão de imagem e som entre os interlocutores, via televisão, em circuito fechado ou rede de computadores. Referente ao assunto, qual das alternativas a seguir apresenta uma plataforma da Google utilizada para videoconferência apenas? A. Hangout. B. Zoom Room. C. VideoBreaks. D. O Skype. E E. O Viber. E aí? Alternativa A, B, C, D ou E? E aí? Qual a alternativa? Ah, a gente pode passar essa ideia aí para nova concurso, Amanda. Depois a gente vê se a gente faz aí uma live só de Excel, tá? Beleza, show. Aqui, ó, Hangout, fácil pra caramba, né? Uma questão bem tranquila, bem fácil, que a Sesgan Rio já cobrou, ó, tá vendo? Então já é um assunto recorrente aí o que eles colocaram lá no edital de vocês. Vocês pensam que é uma coisa nova e não é. Já é um assunto recorrente em relação à cobrança de videoconferência, né? Então, Hangout já é um elemento do Google aí que a gente já faz e ainda continua fazendo videoconferência. Claro que agora através do Meet com mais frequência. Beleza? Vamos para mais uma? Mais uma questão aqui agora, olha lá. Trata-se de uma questão que envolve um outro assunto que também está aí presente na sua prova, né, no seu edital. O Google Inc. é uma empresa que possui uma série de aplicações e projetos que normalmente funcionam integrados a partir de uma conta de e-mail. Gmail. Um desses aplicativos é o Google Drive, que permite aos seus usuários a edição simultânea de documentos de forma colaborativa. B. Tem a finalidade de evitar e receber e-mails, correio eletrônico. C. Permite o envio de arquivos à nuvem sem limite de armazenamento. D. Tem por finalidade oferecer ao usuário dicas de melhores rotas quando ele está no trânsito. E E. Permite a realização de videochamadas em grupo. E aí? Ah, meu Deus, você precisa estudar um pouco mais, não sabe o que é o Hangout, é verdade, precisa dar uma olhadinha lá, tá? Abre seu Gmail, na hora que você abrir o seu Gmail, lado esquerdo, você já vai ver lá, Hangout, iniciar bate-papo no Hangout, certo? E aí? Isso, galera, exatamente. A alternativa correta é a alternativa A, permite aos seus usuários a edição simultânea de documentos de forma colaborativa. O que é de forma colaborativa? As pessoas elas podem acessar ao mesmo tempo o arquivo, tá bom? Então, não pode ser a C, porque ele diz aqui, ó, sem limite de armazenamento. Você tem 15 gigas de forma gratuita. Você tem limite sim. Belezinha? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão agora, onde ele traz ali para a gente o seguinte, ó. O texto abaixo é um trecho adaptado da fábula A Cigarra e a Formiga, que estava sendo digitado para uma apresentação com crianças. Vou fazer uma pergunta básica para você. Você, por acaso, lê o que está ali no texto na hora da prova? Hein? Você lê ou não?
Se você ler, você vai fazer isso agora nas próximas provas. Não vai ler porque a sua prova de informática não vai cobrar a interpretação do texto. Ela vai fazer uma pergunta referente à informática. Pelo amor de Deus, não leia. Vá direto para a pergunta. Qual é a pergunta? O digitador estava sem seus óculos para perto e resolveu valer-se do recurso de leitura em voz alta proporcionado pelo Word 2016 em português. Para isso, selecionou o texto que desejava, no caso, escutar e clicou no seguinte ícone. Qual ícone aí para fazer a leitura em voz alta? Alternativa C, gente. Pronto. Esse daqui, o A, é traduzir. O B é verificar acessibilidade, né? D e E não existem. São ícones que não existem. E o A é a nossa resposta, tá? Então, pelo amor de Deus, não leia, não leia, não leia. Textão na prova, vá direto para a pergunta. Mais uma pergunta aqui que eu separei para você, ó. Um usuário do Word 2016 em português, ao digitar um texto, clicou no ícone. Olha lá o ícone. Tal ícone deve ser acionado quando se deseja digitar em duas colunas? Não, o ícone de duas colunas é assim, mais ou menos, né? Ó. Vai ter assim, ó. Não tem nada a ver com isso. Fazer quebra de página? Também não, né? Quebra de página é mais ou menos assim, ó. Vai ter aqui um pontilhado e aqui a gente vai ter outra página. Fazer uma referência cruzada? Não sei. Pode ser. Criar um link de acesso para a página da web? Não, link de acesso é mais ou menos assim, ó, duas correntinhas assim. Alinhar o parágrafo para a direita? Não, alinhar o parágrafo para a direita é assim, não. O parágrafo vai estar aqui alinhado à direita. Então, a alternativa está ali no caso, alternativa C. Beleza? Fechou, gente? Deu para entender? Então, ó, vou deixar para vocês aqui mais uma vez os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo de informática, você pode me procurar. Se você ainda não é inscrito no canal aí, Fábio Augusto Informática, vai lá e se inscreva. Se não me segue no Instagram, por favor, me siga. Eu tenho o maior prazer aí em ter você entre os meus seguidores. E mande aí seu feedback da nossa live de hoje lá no WhatsApp. Fala o que você achou, se você gostou. Eu vou ter o maior prazer em responder. Bons estudos para vocês. Continuem aqui com a gente na Nova Concurso. Beleza, gente? Então, ó, agradeço de coração a presença de todos aqui na nossa live. Foi 1h33 de live, gente. Programado aí para a gente ter 1h30. Eu espero que você tenha gostado, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão para as próximas lives, pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer ali em te escutar. Fechou? Então, uma boa noite para você. Fiquem com Deus. Continue estudando. Foco nos estudos, que essa vaga aí vai ser sua. Amém? Então, valeu, turma. Boa noite. Até mais.